Ontem, né, a live correu com muitas notícias, a gente refletiu bastante, acabei deixando um tema para depois, que foi esse tema aqui. Não sei se vocês chegaram a ver, mas, né, há um dia atrás, aí ontem mesmo, o Vatican News publicou essa entrevista do Papa Francisco, falando sobre Bento XVI. Então, eu encontrei também outras entrevistas aqui que foram compartilhadas. Vou ler junto com vocês e aí a gente esmiuça essa notícia. Se vocês já viram algum outro espaço católico ou portal de notícias, deixa aqui nos comentários também. E se você já viu, o que você achou, tá bom? Vamos lá. Bento era um homem de grande doçura. Em alguns casos, algumas pessoas se aproveitaram dele, talvez sem malícia, e restringir os seus movimentos. Infelizmente, de certa forma, elas o estavam cercando. Era um homem muito delicado, mas não era frágil, era forte. Mas consigo mesmo era humilde e preferia não se impor. Por isso sofreu muito. Essas são algumas das palavras com as quais o Papa Francisco recorda sobre o seu antecessor, né, o nosso querido Bento XVI. No livro Entrevista com o jornalista Javier Martinez Brocal, é o sucessor, né, que vai sair aí, ainda não tem data de lançamento aqui no Brasil, tá bom? O Papa contou aí a relação que uniu ele ao Bento XVI, né, durante quase 10 anos de convivência no Vaticano, e abre aspas para o Papa Francisco: permitir a liberdade, nunca interferiu. Em uma ocasião, quando houve uma decisão que ele não entendeu, me pediu uma explicação de uma forma muito natural. Ele me disse: olha, eu não entendo isso, mas a decisão está nas suas mãos. Eu expliquei as razões e ele ficou feliz. O Papa Francisco explicou no livro que o seu antecessor nunca se opôs a nenhuma das suas decisões. Nunca deixou de me apoiar. Talvez houvesse algo que não compartilhasse, mas nunca me disse. O Papa Francisco também recordou a sua despedida de Bento XVI em 28 de dezembro de 2022, quando o viu com vida pela última vez. Bento estava deitado na cama, ainda estava consciente, mas não conseguia falar. Olhava para mim, apertava minha mão, entendia o que eu dizia, mas não conseguia articular uma palavra. Fiquei com ele assim por um tempo, olhando para ele e segurando sua mão. Lembro-me perfeitamente dos seus olhos claros. Eu lhe disse algumas palavras com carinho e o abençoei. Dessa forma, nos despedimos. O Papa Francisco também relatou, né, alguns casos específicos em que foi defendido por Bento XVI quando o acusavam de promover o matrimônio homossexual e a decepção com publicações de livros contendo inverdades justamente no dia do funeral de Bento XVI. E por fim, o Papa revelou aí, né, a Javier Martinez Brocal, que havia pedido uma revisão do funeral papal, explicando que o velório de Bento XVI foi o último com o corpo do Papa fora do caixão e com o catafalco com as almofadas, né? Que é quando o Papa fica deitado em cima dessas almofadas vermelhas, né? Os papas devem ser velados e enterrados como qualquer outro filho da igreja, com dignidade. E aí, como eu falei, né, ainda não há previsão do livro sair, né? Desse livro entrevista aí. Além disso, tem também todos esses links, gente, eu vou deixar aqui, tá? Na descrição não, no comentário fixado, tá bom? Eu vou deixar aqui todas as entrevistas, o link do Instagram também. Eu sei que vocês já têm o acesso, né, do Vatican News, mas vou aqui compartilhar também algumas outras questões. Por que eu trouxe isso daqui, né? Vamos lá. Eu vou ler alguns trechos aqui também dessa entrevista e também de outros portais que eu encontrei, só que não são portais brasileiros, tá? Pode ser que essa notícia vai decorrer aí até o final da semana, com algumas pessoas falando sobre isso. E por que eu trouxe aqui? Porque sempre tem um ar muito misterioso entre a relação do Papa Francisco e também de Bento XVI, algumas teorias da conspiração e também... Inclusive, né, até saiu aquele filme lá, Os Dois Papas, que eu assisti, particularmente eu não gostei, porque achei muito fantasioso, né? Mas, assim, a única coisa que eu gostei era de mostrar o carinho que um tinha pelo outro. O restante era quase verídico, aquele filme, né? E nós já fizemos um vídeo dele aqui também. Não sei se vocês assistiram. Se vocês assistiram, deixa aqui nos comentários que depois eu vou ler, combinado? E depois desse filme, acabou piorando ainda mais, né? Muitas pessoas sempre relataram que eles viviam em pé de guerra, que Bento XVI, como não defendia a tradição, era contra o Papa Francisco. E
Com esse livro entrevista, meio que é também um desabafo do Papa Francisco sobre o Papa Bento XVI. Então ele conta ali um pouco mais da relação entre eles, né, sobre as decisões que iam acontecendo, sobre as orações. Então é bem legal vocês depois lerem na íntegra, porque não vai dar para eu ler tudo aqui, né, sobre um resumo aí desse livro. Depois eu vou tentar ter acesso ao livro aí também, e aí eu trago também uma análise desse livro em entrevista, tá bom? Mas por enquanto é só essas questões que nós temos aqui. Então vamos lá para alguns trechos que eu achei bem interessante aqui. Ó, aqui tem mais uma questão desses relatos específicos, né, que o Papa Francisco disse ter sido defendido pelo Papa Bento XVI. Abre aspas aqui para o Papa Francisco. Tive uma conversa muito agradável com ele quando alguns cardeais foram vê-lo surpresos com minhas palavras sobre o casamento, né? E ele foi muito claro com eles. Um dia eles apareceram na casa dele, do Papa Bento XVI, para praticamente realizar um julgamento contra mim e me acusaram para ele promover o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? O Papa Bento XVI aí não se agitou porque sabia exatamente o que o Papa Francisco pensava. Ele ouviu todos, um por um, acalmou-os e explicou-lhes tudo. Houve um tempo em que eu disse que, sendo o casamento um sacramento, não pode ser administrado aos casais do mesmo sexo. Mas houve um tempo, né, em que eu disse que, sendo o casamento um sacramento, não pode ser administrado a casais do mesmo sexo. Mas de forma alguma era necessário dar alguma garantia ou proteção civil às situações dessas pessoas. Eu disse que em França existe a fórmula civil, né? Sindicatos que à primeira vista podem ser uma boa opção porque não limitam o casamento. Por exemplo, eu disse, podem ser acomodados 3 idosos reformados que precisam de partilhar serviços de saúde, herança, habitação, e parecia uma solução interessante. Alguns foram dizer a Bento XVI que eu estava dizendo heresias. Ele os ouviu e com grande dignidade os ajudou a distinguir as coisas. Disse-lhes, isto não é uma heresia. Como ele me defendeu, ele sempre me defendeu. No livro ainda, o Papa Francisco também responde uma pergunta do jornalista sobre os livros que foram publicados à época da morte do Papa Bento XVI. Após a morte do Papa Bento XVI, foi publicado aí o livro com algumas falas, falando algumas questões sobre o Papa Francisco e também sobre o Papa Bento XVI, e o Papa Francisco respondeu isso. Abre aspas para o Papa Francisco. Eles me causaram muita dor, que no dia do funeral foi publicado um livro que me chateou, dizendo coisas que não são verdades, tudo muito triste. Que isso não me condiciona, mas me machucou que Bento XVI tenha sido usado. O livro foi publicado no dia do funeral e eu experimentei com uma falta de nobreza e humanidade. E aí também, por fim, né, depois aqui também reforça aquela questão que o Papa Francisco quer mudar algumas questões da parte funeral, né, como eu já tinha lido. E aí também tem uma outra entrevista aqui, que é do site Cruz Now, que eu não conhecia, eu passei a conhecer por causa de um canal americano. Aqui o Papa Francisco, né, que elogiou Bento XVI, mas repreendeu o Ganswen, que, se eu não me engano, foi ele que fez o livro, publicou o livro lá no dia do funeral do Papa Bento XVI, e chama o Cardeal Sara, né, de amargo nesse novo livro também. Vamos achar aqui os trechos que... Aqui, esse trecho que eu achei bem legal, né? No livro, o Papa Francisco disse que certas coisas que foram atribuídas a Bento XVI, que não eram verdadeiras, expressou sua crença de que aqueles que viam a renúncia de Bento XVI como fim da igreja e como tendo causado enormes danos, tinham uma posição que é um pouco ideológica, né? O Papa Francisco, sem dar nomes, disse que o Papa Bento XVI uma vez expulsou alguém que falava mal dele do mosteiro Mater Ecclesia, onde Bento residia, né? Depois que ele renunciou, ele residiu. Mas ele fez isso com muita gentileza, ele era um cavalheiro. Isso não tem como negar, né? Apesar da mídia na época de Bento XVI lascar nele, ele era assim um gentleman, né? E aí o Papa Francisco disse que, por sua vez, uma vez confidenciou a Bento XVI que Ganswen, que serviu como secretário pessoal de Bento XVI, exatamente, secretário pessoal de Bento XVI, durante todo o seu papado e nos anos após sua renúncia, fez algumas coisas muito difíceis. Oferecendo um exemplo concreto, o Papa Francisco, sem mencionar o nome, disse que certa vez substituiu o chefe de um departamento do Vaticano, e a decisão gerou alguma controvérsia. Abre aspas aqui para o Papa Francisco.
No meio de todo aquele barulho, o secretário tomou a iniciativa de levá-lo para Bento, já que aquela pessoa queria cumprimentá-lo. Como o Papa Emérito foi muito gentil, ele aceitou. Eles espalharam a foto daquela reunião como se Bento XVI estivesse respondendo à minha decisão. Honestamente, não estava certo, né? Disse o Papa Bento XVI, dizendo que muitas pessoas queriam que Bento XVI fosse mais enérgico e diretivo nos seus anos de aposentadoria e entrasse num jogo de controvérsia. Mas o Papa Bento XVI nunca fez isso. E aí, olha só que legal esse trecho também. Questionado se havia consultado Bento XVI sobre sua decisão de liberação do uso da missa tradicional em latim, né, por parte de Bento XVI, o Papa Francisco disse que nunca falou com Bento XVI sobre isso, mas que Bento uma vez o defendeu quando enfrentou as críticas, né, por seu apoio à defesa civil lá, à questão da união dos casais gays, né. E aí, pouco depois do surgimento da controvérsia sobre essas observações, disse Francisco, um grupo de cardeais foi ver o Bento XVI, né, sobre o assunto, e durante a reunião Bento não ficou agitado porque sabia perfeitamente o que o Papa Francisco pensava, né? Então é aquele outro trecho lá que eu havia dito, né? O Papa Francisco também abordou as tensões com outros apoiadores de Bento XVI, referindo-se especificamente ao livro de janeiro de 2020 das profundezas de nossos corações, sacerdócio, celibato e crise da igreja, que foi publicado como tendo sido coautoria de Bento XVI e o cardeal Robert Sarah, que também causou maior alvoroço na época, né? E aí, na época, a impressão era que Bento XVI estava do lado do lado conservador, aí, né, defendendo o celibato sacerdotal, no momento em que o Papa Francisco estava só avaliando as propostas para permitir a ordenação limitada dos homens casados em algumas áreas da Amazônia, né, após o sínodo dos bispos em 2019, mas que a gente sabe que ele não aprovou essa questão do celibato sacerdotal e ele já se pronunciou sobre isso várias vezes. E aí, durante o alvoroço, né, o Papa Francisco disse: senti-me obrigado a pedir ao secretário de Bento XVI que tirasse uma licença voluntária, mantendo sua posição como prefeito da Casa Pontifícia e também seu salário, disse o Papa Francisco. E o que ele descreveu o cardeal Sarah como um bom homem e um homem de oração, mas disse que expressou sua crença de que durante o seu mandato como prefeito do Departamento da Liturgia do Vaticano, o cardeal Sarah foi imediatamente manipulado por grupos separatistas. Abre aspas para o Papa Francisco. Às vezes tem a impressão de que trabalhar na Cúria Romana o deixou um pouco amargurado, disse ele. E aí, no ano passado, né, que foi na morte do Papa Bento XVI, o Papa Francisco enviou aí o Ganswehr, né, de volta à sua diocese natal, na Alemanha, sem qualquer posição oficial vista por alguns como um desprezo direto, né. E aí as palavras do Papa Francisco foram proferidas nesse novo livro, aí, o sucessor, que vai ser publicado aí pela Planeta no dia 3 de abril, né, não aqui no Brasil, tá bom? E tem outras questões aqui, gente, que vale muito a pena. O Papa Francisco só teceu elogios pro Papa Bento XVI. Foi assim, é uma entrevista muito maravilhosa que eu oriento que vocês assistam, que vocês leiam, né? Depois eu vou atrás do livro. Mas o mais legal disso é que foi realmente o que eu tinha colocado aí na capa, né? O Papa Francisco revela o que muitas vezes cai como teoria da conspiração, como dúvida para muitos de nós. E principalmente para nós que fica, não sei vocês, mas toda vez que vem uma polêmica envolvendo o Papa Francisco, Bento XVI, eu fico assim, meu Deus do céu, eu fico meio confusa, aí eu vou atrás das informações, aí tudo vai se esclarecendo. Mas pra gente encontrar as informações verídicas, verdadeiras, a gente tem que ficar, tipo, correndo atrás, sabe? Eu falo pro meu marido que às vezes parece que eu sou, que eu me sinto numa investigação do FBI, porque eu tenho que ir atrás das informações até em outros idiomas para que a gente possa entender o que tá acontecendo. Então, essa notícia aí caiu como uma bomba para alguns, vão criticar o Papa Francisco, vão falar que ele meteu pau no cardeal Sarah, que não era bem assim. É uma pena que nós não temos o Papa Bento XVI para confirmar todas essas informações, né? A gente não tem um posicionamento do Papa Bento XVI sobre o Papa Francisco, né? Ele sempre foi muito resguardado, principalmente depois da sua renúncia, que causou muito alvoroço, né? Até também depois de todos aqueles escândalos que surgiram naquela época.